Bom dia, bom dia em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quarta-feira, 7 de agosto, estamos de volta para mais um devocional na presença de Deus. Pastor Zé Reis com você. Quero agradecer você que tem me acompanhado. Deus abençoe grandemente você que tem se esforçado pelas manhãs ou durante o dia e estar ouvindo um pouco da palavra de Deus. O que é o devocional? Esse é o devocional com o Pastor Zé Reis. Devocional é um compromisso com Deus que nós temos, queridos, e sempre estarmos buscando a Ele em um período do dia, em especial pela manhã. É importante o devocional pela manhã, antes de você começar o dia, você poder buscar Deus, você poder ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus instrui as nossas vidas para nós podermos vencer. Orar, né? Porque a oração, acredito que você que me acompanha sempre faz, né? Faz seu pedido, pede o livramento, pede a bênção de Deus. É muito importante isso, queridos. Algumas pessoas têm o costume de orar, mas não lê Bíblia, não lê a palavra. Então, você que está me acompanhando, quero fazer uma pergunta. Está sendo bom? Você que tem dias que me acompanham, meses, está sendo bom? O bom, queridos, é que às vezes tem pessoas que lê a Bíblia e não compreendem e não entendem. E há versículos ou passagens que eu, pastor Zé Reis, tenho lido, e você pode até me acompanhar, tem aí meses que nós estamos fazendo. Você pode voltar lá atrás e ver que tem coisas que a gente ensina, que a gente passa o conhecimento, passa o entendimento da palavra de Deus. Isso é bom, maravilhoso, muito bom. Nessa manhã de quarta-feira, nós queremos ler uma passagem bíblica. Nós queremos ler lá em João, o evangelho que João escreveu, o evangelho que João relatou, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 14, verso 2. E eu quero chamar sua atenção, que eu tenho uma pergunta para você já de início. Uma pergunta importante, porque eu quero, em cima desse versículo, fazer essa pergunta. Quero ler o versículo. João capítulo 14, verso 2, Jesus diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus, ele traz a revelação, ele traz a realidade lá do céu, lá onde Deus habita, na casa do Pai, da casa do Altíssimo. Lá onde Deus habita, onde meu pensamento, onde minha razão, minha consciência, minha sapiência não consegue nem sequer chegar a imaginar no que é perfeitamente. Ele imagina, ele tem uma noção, mas não consegue chegar na grandeza que é lá no céu. Lá no céu. Lá onde Deus habita, Jesus disse que há muitas moradas. Além da habitação de Deus, existem muitas moradias, lugar para morar. E Jesus disse assim: Eu vou preparar lugar. Quando? Quando, pastor? Depois que ele ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e a muitos, ele ascendeu aos céus, diz a Bíblia, lá em Atos, os apóstolos subiu aos céus. Os anjos diziam que ele voltaria da mesma forma. Ele foi preparar lugar para mim e para você, e vos preparar lugar. E vos preparar-vos lugar. Então, ele está lá no céu, preparado já para aqueles que crêem nele. Eu faço uma pergunta para você, e essa é a pergunta em cima disso. Você sonha só com a sua habitação na terra? O seu empenho, a sua energia, a sua força é só para obter moradia ou o melhor dessa terra? Eu quero dizer a você que existe uma vida após essa vida. Ela pode ser uma vida eterna do lado do Pai, nas moradas do Altíssimo, ou pode ser uma vida eterna longe do Pai, nas trevas interiores, onde há ranger de dente, choro, lamento e fogo eterno. É muito triste quando eu vejo uma pessoa que crê que Deus é Pai. É muito triste quando eu vejo uma pessoa que crê que existe o céu, existe morada, e não obedece às ordens de Deus para que nós possamos subir lá no céu.
Disse o Senhor Jesus que nós não devemos se apegar com as coisas aqui. Não devemos pôr nosso coração somente aqui. Nós temos o coração aqui na terra, nós temos pessoas que amamos, nós temos coisas que amamos, nós temos objetivos para a nossa vida, mas nós temos que ter o nosso tesouro, disse Jesus, lá no céu, onde nem traça, nem ferrugem, nem a traça consome, nem a ferrugem envelhece, consome, né? Não pode. Nós não podemos dizer que somos de Deus e pensar só nessa terra. E tem pessoas que têm isso daí. Outras pessoas, elas creem em Deus e não aceitam que existe o inferno, que existe o pagamento pela desobediência. Se você me perguntasse o que é pecado, pastor, pecado é desobedecer à ordem de Deus. Porque pecado não é bem o que as pessoas pensam. Pecado é você fazer o errado. Sim, mas também pecado é você não fazer o que Deus manda. É pecado também. Deus manda fazer coisa e você não faz. Deus manda você estar realizando a sua obra, estar obedecendo, e você não faz. Então, pecado é a desobediência a Deus. Você, estudando a palavra de Deus, o que praticou Adão e Eva? Comeu a fruta proibida. A fruta tinha muitas árvores, mas ele desobedeceu a ordem que aquela árvore não deveria ser tocada. Então, pecado é desobediência. E o pecado, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte. Mas, todo mundo morre, pastor. Não é essa morte. Não é a morte física. É a morte eterna. A morte eterna. Apocalipse diz, bem-aventurado que tem o seu nome escrito no livro da vida, pois a segunda morte não o tocará. Então a primeira nós temos. Qual a primeira morte? Nós vamos partir. Todos nós vamos, num momento ou outro, se deparar com a nossa partida dessa terra, né? O nosso corpo vai desfalecer, alguma coisa vai acontecer que nós vamos perder o fôlego de vida. Mas a morte eterna é aquela que nós somos separados de Deus, que somos privados de subir nesse lugar que Jesus disse. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, nessa manhã de quarta-feira, eu peço a você, observe um pouco aonde você põe seu coração, porque o que tem para vir para mim, para você, é melhor do que essa vida. Tem pessoas que falam que essa vida é sofrimento. Muito pior é a eternidade fora da presença de Deus, que é o inferno. Que é o inferno que a Bíblia fala. Pastor, eu não gosto que fale de inferno. Olha, ninguém falou tanto de inferno como Jesus, viu? Se você é cristão, se você segue Jesus, leia a Bíblia. Nenhum outro profeta, nenhuma outra mulher de Deus ou homem de Deus da Bíblia falou tanto do inferno como Jesus falou. Jesus é que mais citou a palavra inferno. Então você precisa crer não só nas coisas boas, lindas que Jesus falou e fez. Você precisa também crer nas advertências que Deus deixou através do seu Filho nessa terra. Nessa terra. Nessa terra. Você sabe o que é o inferno? Você sabe, eu tenho um vídeo que eu gravei explicando o que é o inferno. E é melhor você ouvir esse vídeo, para você saber melhor. E lá eu não estou atacando ninguém, eu estou explicando o que é o inferno. E tem cristão dentro de igrejas católicas, igrejas evangélicas, igrejas cristãs, igrejas do espiritismo, igrejas, não importa o nome da religião, que não sabe o que é o inferno. Critica o inferno, fala mal de quem fala do inferno, mas não sabe o que é o inferno, melhor você saber. Bom, nessa manhã eu quero que você medite. Você está preparado? Você está sonhando? Você está desejando para subir para o céu? Porque se você não está fazendo isso, você também está negligenciando que se você não for para o céu, você vai para outro lugar. E não há meio termo, viu? Não há meio termo. Depois que eu morrer, eu pago meus pecados no lugar intermediário para depois ir. Se fosse assim, não precisava Jesus morrer na cruz, tá? Não precisava. Jesus morreu por meu pecado e você vai pagar seu pecado depois também? Você não está entendendo o que você está crendo, não. Ou sim, sim ou não, não. Ou sim ou não, ou é ou não é. A partir dessa vida, vamos enfrentar a realidade após ela. Por que o ser humano tem medo da morte? Porque não sabe o que vai vir. Quem tem convicção, eu até não gostaria de morrer, mas se eu vier a falecer,
Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de perder as pessoas, deixar as pessoas. Isso eu tenho. Tô falando eu, pastor Zé Reis. Mas a morte não. A morte é apenas a porta que me liga aos céus, né? A porta que me liga ao céu. Então, no nome de Jesus, medita um pouquinho aí, porque Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus preparou para nós. Se não fosse assim, não vou teria dito, vou preparar os lugares. Eu creio que Jesus preparou lugar para nós. Oremos. Querido Deus, nessa manhã de quarta-feira, quero agradecer. Obrigado. O Senhor sempre traz-nos um alerta, uma direção, para que a gente possa estar preparado para a verdadeira vida, que é a vida eterna no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer por essa pessoa, essa vida que está nos acompanhando, Senhor, e declaro o melhor para a vida dessa pessoa, da família dela, dele, que o Senhor os guarde, os livre, conceda-os grandes vitórias, realizações nessa quarta-feira, desde a manhã até o final, à noite, no descanso, até nas madrugadas, onde estão repousando, o Senhor seja o guarda real. Abençoa cada um, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Queridos, até amanhã. Se Deus assim permitir, fica firme, continua no propósito, não pare de assistir esses áudios, porque áudios vai te ajudar muito em nome de Jesus. E se está te abençoando, abençoa alguém, passa para alguém, não tenha vergonha, é o pastor Zé Reis que vai passar vergonha se não gostar. Você não passará vergonha nenhuma. Tem pessoas que, eu não passo porque eu não sei se a pessoa vai querer. Se a pessoa não querer, tudo bem, mas se querer, vai abençoar essa pessoa. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus.